E o programa de hoje nós vamos conversar com um atleta que foi 14 vezes campeão sul-americano de canoagem. Ele tem um projeto social maravilhoso junto ao nosso lago, né, ao nosso campestre, e que é o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Fica com a gente que hoje o Givago Ribeiro vai ter novidades. Interativa 22 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Escolha diferente. Escolha Unicred. Então, estamos aqui com o presidente da Câmara de Vereadores. Muito obrigada, Givago, por estar aqui. Preciso lembrar que Givago já foi capa da Interativa e foi em 2016. Eu preciso mostrar que eu tive muito orgulho de mostrar essa trajetória de sucesso que o Givago, juntamente com teu irmão, o Gilvan, conseguiram todas as medalhas possíveis no Brasil, viajou por todo o exterior, teve uma experiência maravilhosa em diversos países do mundo, trazendo muitas medalhas. E agora está na política e vai tentar implementar em Santa Maria alguns projetos no esporte. Parabéns e conta então das novidades que nós temos aqui na nossa barragem. Com certeza, é um prazer muito grande estar aqui contigo. Só lembrando, essa capa não é de 7 anos antes, é de 10 quilos antes também, tá? Que ótimo! Nós estamos também agora, né, nessa missão, que eu digo, na política. Eu também trago uma experiência do esporte e essa disciplina, isso que a gente aprende no esporte, de alto rendimento, de alta performance, pode ser transferido para qualquer área. Porque nós aprendemos a competir, nós aprendemos a vencer, mas também a lidar com as frustrações da derrota. Isso eu vejo que se encaixa muito com a política também. E, oportunamente, nós estamos num primeiro mandato, né, nesse momento presidindo a Câmara de Vereadores, um dos mais jovens da história a assumir a presidência da Câmara. E dentro desse aspecto inovador, até mesmo pela idade, né, tem um projeto que eu considero o meu norte aqui em Santa Maria, um dos motivos pelo qual também eu volto para a cidade em 2015, que é da nossa barragem, né, onde nós temos ali o projeto social, que é um projeto que nós patrocinamos desde 2010 e ajuda muito a condição das crianças que buscam no esporte, né, uma razão social para a sua vida, e o esporte tem contribuído muito para isso. Então, o projeto Orla da Barragem nada mais é que uma primeira etapa de um parque que já estava projetado desde 1979, quer dizer que não é de hoje que se tem essa ideia. Contudo, esse projeto ele permaneceu engavetado um certo tempo, bastante tempo, diga-se de passagem, e com as modalidades que a gente começou a desenvolver ali com a nossa associação, nós percebemos que era necessário, então, esse projeto vir à tona. Conseguimos um orçamento com o governo do estado, por meio do governador Eduardo Leite, e uma articulação política importante também com o prefeito Jorge, que, obviamente, né, aderiu a esse projeto, a essa ideia. Então, hoje, o orçamento está na fase de 12 milhões aproximadamente, né? E avançando com toda a questão do estudo do projeto, laudos ambientais e também as questões sociais que envolvem, né, o impacto nesse empreendimento ali na região. E o que vai ser exatamente? O que vai ter nesse... Lembra a Orla do Guaíba? Tá. Né? É muito próximo disso. A vantagem que nós temos é que aqui a intervenção, digamos assim, do concreto, ela é menor porque nós temos ali um diferencial que é a natureza. Né? Então é criar uma condição de acesso com a pavimentação da rua, calçada, ciclovia, né? Um parque justamente que contemple as modalidades esportivas que possam ser praticadas ao ar livre e, obviamente, a prática do esporte náutico, porque é o grande atrativo da nossa barragem. E vocês continuam com o projeto ali da Zena, né? Quantos alunos vocês têm hoje ali? São 40 vagas que são disponibilizadas para a rede pública de ensino, né, todo ano. É o projeto Remar Social. Aqueles alunos que se destacam também são elevados à categoria de atletas, para seguirem os mesmos passos que nós seguimos, né, Gilvan e eu, no esporte. Inclusive temos uma atleta, Luana Taborda, de 14 anos, já é a melhor atleta do Brasil, né, com 14 anos, moradora lá da região. Tivemos também no nosso histórico desses 11 anos do projeto, atletas que foram para o Canadá, que foram para Portugal, enfim, Sul da América. Então,
o roteiro já está criado, nós só estamos trazendo novos personagens ali para que possam interagir com o esporte e buscar uma ascensão na vida, né, com a prática da canoagem em Santa Maria. Mas o projeto Parque ele vai ser muito além do esporte, ou seja, criar um convívio social, fazer com que os investidores também criem opções de lazer, de gastronomia, de música. Eu acredito que aquele potencial que nós temos na região do bairro Campestre, por ser uma região que se destaca pelo manancial hídrico do Rio Vacaimirim, barragem de NUS, Estado do Peral, que tem uma questão histórica muito grande em relação à própria constituição da cidade de Santa Maria, o Parque dos Morros, que são 160 hectares de mata nativa, né? Ou seja, quando a gente vai em Gramado e observa toda aquela natureza exuberante em meio a investimentos que são feitos na região constantemente, eu vejo algo muito próximo aqui em Santa Maria. Só que com um potencial ainda maior, porque nós temos aqui o centro do estado, né? Temos como atrair, digamos assim, interesses dos mais diversos, obviamente, mas dentro de uma prática sustentável, né? Uma forma de desenvolver a região, e isso também favorecer a cidade de Santa Maria. E o turismo, né? Porque aí vem a questão do resgate, da preservação ambiental, o esporte e o turismo. Porque a partir do momento que eu tenho um ambiente bacana para passar uma tarde, passar um domingo ou até durante a semana, isso também vai fazer com que toda aquela região se desenvolva economicamente também, né? Eu brinco, eu digo que aquela região seria o quintal da cidade. Aquele momento que você sai no happy hour, por exemplo, e quer buscar um contato com a natureza, está a 10 minutos do centro de Santa Maria. Então o que falta ali? Pavimentação. Pavimentação, a condição melhor para esse acesso, né, por meio de uma via pavimentada, estacionamento, e a preparação, digamos assim, de equipamentos que possam receber as pessoas, banco, praça, né, iluminação, para que as pessoas possam permanecer à noite. Isso faz parte do município, né? Isso fica para o município, é do município, né? Sim, exatamente. Seriam verbas municipais para isso. Na verdade, são 10 milhões que estão no contrato com o governo estadual, mais 2 milhões que é a contrapartida do município. Muito, muito legal. E agora, o que a gente pode esperar mais de novidades, então, aqui? Vai ter, esse ano, vai ter alguma atividade esportiva lá, que já começa a incrementar aquela região? Nós estávamos realizando atividades, né, em nível de competição, até o anúncio do projeto, né? Agora nós vamos retomar somente após o encaminhamento desse projeto. Por quê? Porque várias situações serão necessárias mudanças no local. Inclusive, a própria associação deverá sair do local onde está hoje, porque as condições devem ser melhoradas para que os campeonatos aconteçam da mesma forma. Então, não adianta nós criarmos mais demanda em relação a nível de competições, de eventos, se as condições de acesso não são boas, né? E como Santa Maria já tem um reconhecimento por conta da minha história, a história do meu irmão, é natural fazer um evento aqui e vir muita gente, né? Mas hoje nós não temos a condição adequada para que pudéssemos, né, receber da melhor forma. Então, a ideia é que os eventos possam acontecer a partir do encaminhamento, então, da demanda do projeto, ou seja, do início das obras e a conclusão, obviamente. E quanto tempo levaria essas obras? Eu acredito, e acostumado também com o setor público, né, que a gente sabe que não é da noite para o dia, né, a fase de elaboração de projetos, mais o início, né, das obras, que é uma obra complexa, eu ousaria dizer algo em torno de 4 anos. É um período longo até, né? Porque não é uma obra tão simples, existe uma questão do impacto ambiental também, muitas questões de árvores nativas deverão ser revistas, então todo esse planejamento requer um tempo maior, né? Muito mais o tempo na questão do projeto com as questões ambientais do que propriamente a obra. Quantos quilômetros seria de pavimentação? Dá cerca de 900 metros. É pouco? É pouca coisa. Mas é que todo esse contorno da orla, né, ele já está dentro de uma área de preservação permanente. Então, por isso que os estudos devem ser mais detalhados e tem toda uma questão de compensação que deve ser feita também. Tá, e me diz outra coisa, a questão assim, dos investidores que queiram trabalhar e investir ali. Já existem casas, estabelecimentos que possam ser restaurados, tipo como a Vila Belga, por exemplo? Hoje o que nós temos ali é o Clube do Professor Gaúcho, né, que já é um empreendimento muito antigo, no caso desde da barragem, quando ela foi lá na década de 50, anos 60, que ela foi projetada, o clube já estava, né, digamos assim, procurando uma área para se instalar. Então o Clube do Professor Gaúcho oferece hoje, além do salão, né, que é alocado para os eventos, tem pousada também, que agora, dentro de uma mudança da política do clube, pretende se abrir para não sócios também. Então já há um princípio do empreendimento ali. Na região nós temos uma vinícola, também, né, além do vinho, tem a espumante agora, que é muito conceituada aqui na cidade. Temos a cachaçaria, a Casa Círculo, enfim. A região já está, de alguma forma, atraindo investimentos nesse sentido. Todo mundo vai ganhar com essa pavimentação, então, obviamente também, né? Que com a questão do parque, o entorno da barragem, em especial ali no bairro Campestre, chamará mais atenção. Claro. Então a ideia é criar, junto com a sociedade santamariense, né, um conceito do que pode ser instalado ali,
para que a gente consiga construir dentro desse projeto, né, um desenvolvimento econômico para a região e para Santa Maria. E assim, aqui em Santa Maria a gente vê muita reclamação que nós não temos parques, né? Sim. Parques bons, parques de convivência, para que as famílias possam sair, que, né, os filhos, que tenham atividades. Hoje o parque mais frequentado é o parque da UFSM, onde as pessoas conseguem ir lá fazer uma caminhada, ter alguma atividade ao ar livre. Então falta mesmo para Santa Maria espaços que possam ser aproveitados com segurança, né? E que a comunidade se aproprie desses espaços, né? E uma questão que envolve o planejamento também, Silvana, porque hoje nós temos uma questão muito imediatista. Tudo é para resolver hoje, tudo é uma demanda que a todo momento se torna cada vez maior. Quando a gente fala num empreendimento como esse, né, eu destaco o seguinte: até por eu ser jovem ainda, né, na questão da política até mesmo, eu tenho que pensar projetos que tenham início, meio e finalidade. Claro. Nós estamos numa fase inicial. Sim, tu talvez não consiga, nesse mandato aqui, concluir esse projeto. Mas é importante o planejamento estar muito bem desenhado. Né? Pode ser que no segundo mandato, se for a vontade da comunidade que eu possa continuar, a gente dar um encaminhamento, então, para a segunda fase, obviamente, que já é a implantação. Mas por que planejamento é importante? Porque é o que nos falta muitas vezes aqui em Santa Maria. Porque a gente tem que vislumbrar o futuro da cidade. E não é de forma imediata isso. Claro, planejar a cidade. E veja bem, nós estamos ali na região do bairro Campestre, onde tem, então, o projeto da Orla. Itaara já tem empreendimentos na área da construção civil de alto padrão sendo instalados lá. E qual é o caminho mais curto entre Itaara e Santa Maria? É a região do bairro Itararé Campestre, passando pela cidade do Peral. Ou seja, eu tenho que preparar aquele vale justamente para receber essa demanda de pessoas que vão estar nesse trânsito constante, né, motivados pelo condomínio de alto padrão que está sendo instalado em Itaara, e criar então essa conexão. Então isso é planejamento, isso é pensar a cidade para frente, é pensar o desenvolvimento a médio e longo prazo. Né? E isso eu vejo que muitas vezes falta em Santa Maria, porque por sermos muito imediatistas, muitas vezes, nós cometemos alguns equívocos dentro da própria gestão pública, né? E no final as coisas não saem a contento. Então, eu tenho muita calma nesse sentido e, obviamente, penso grande, porque dei a volta ao mundo pelo esporte, e quando eu retorno em Santa Maria eu vejo que nós precisamos avançar e precisamos ser grandes. Com certeza. Parabéns, Divago, adorei. E a última pergunta que eu te faço, assim, a tua experiência na política, como é que está sendo? Porque tu sempre foste de planos, meta, foco, disciplina, treino diário. E agora, dentro da esfera política, a dinâmica não é tão rápida, a dinâmica não é tão assertiva, muitas vezes. Como é que tu está te sentindo nessa situação? Eu apenas transferi o chip do alto rendimento do esporte e trouxe para o alto rendimento dentro da política. Então, eu continuo sendo extremamente intenso, planejado, focado, né, e com objetivos muito claros. Né? E óbvio que princípios e valores do esporte são inegociáveis. Isso eu trago para a política também. Né? Eu sempre digo que agir com a verdade, muitas vezes, não é tão oportuno na política, mas é o que nós devemos fazer sempre. Né? E eu, às vezes, acabo, né, falando exatamente o que deve ser falado para a comunidade, para que as pessoas entendam como deve ser o nosso desenvolvimento. Né? E eu tenho conquistado algumas coisas muito positivas nesse sentido e reconhecido pela própria comunidade dessa forma. Agora, o atleta, ele continua dentro de ti, aqui dentro, mas agindo de uma outra forma. E eu concluo dizendo o seguinte, que na verdade, o atleta foi a forma que eu encontrei de exercer algo que é muito maior que isso, que é o meu lado competidor. Então, eu sou competitivo, né? Ser atleta foi a forma que eu encontrei de desenvolver este lado competitivo no esporte. Agora, na política, eu continuo sendo competitivo. Eu continuo correndo por metas, por objetivos, por conquistas, né? Só que com um chip, né, com tudo aquilo que eu adaptei como atleta, mas sendo executado também agora na forma, né, como a política nos dá a condição. Ah, muito bom. Desejo sucesso. Muito obrigada por participar do programa e espero que esse projeto saia do papel e o quanto antes a gente consiga desenvolver esse projeto tão importante para Santa Maria. Com certeza. Eu espero numa próxima estar um pouquinho mais leve para poder ser na capa de novo. Ah, pois é. Muito bem. Muito obrigada. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar.
Escolha diferente. Escolha Unicred.